Semana que vem começa a Quaresma, temos o Carnaval pela frente e ao longo desses dias que antecedem a Quaresma, temos o feriado com os seus planos que a gente pode ter já pensado em fazer. E eu queria que, através dessa meditação, nós pudéssemos ter um olhar que transcende só o mero passar por esse feriado, mas que nos ajude já a prepararmos a Quaresma, para que não seja um improviso de chegar lá de repente e eu já é quarta-feira de cinzas e o que eu vou fazer, né? Que eu prepare esse tempo tão importante de conversão que vai começar na semana que vem. É uma preparação, ideias para que nos ajudem, não quer dizer que temos que já começar, não, a Quaresma é só semana que vem. Vamos viver bem, né? Temos aí, cada momento, temos ainda uma semana para viver bem, o tempo comum que nós estamos vivendo, mas que cheguemos com o coração bem disposto para querer chegar na Quaresma, no começo já com esse coração querendo mesmo aproveitar esse tempo de conversão. E a motivação que tenho para isso é a contemplação daquelas palavras de Cristo na cruz. Não sei se você sabe, mas olhando na Escritura, é possível encontrar 7 frases que Cristo disse enquanto estava na cruz, crucificado. E exatamente são 7 as semanas até o momento da Páscoa. Então, cada semana eu queria comentar uma dessas palavras para nos ajudar. E para dar certo tem que começar hoje, né? Então, também tem uma razão prática que nos ajuda. Mas que tem um valor grande diante do Carnaval que começa. Os condenados, crucificados, diziam barbaridades. Claro, já estavam no último momento, estavam sofrendo horrores. Se podia aprender muitos palavrões em latim lá, porque falavam latim, né? Então se aprendia vários lá, porque as pessoas estavam num momento tão extremo. Cícero testemunha que era costume entre os soldados romanos cortar a língua dos condenados, porque eles diziam tantas barbaridades que então já que vai morrer mesmo, então já corta a língua do cara, o cara não consegue falar mais, acabou o negócio, né? É impressionante, né? Mas, no entanto, Cristo, sofrendo horrores, não disse nenhuma palavra de ofensa, e as palavras de Cristo são até ao contrário, de profunda serenidade, embora sofresse. Tanto assim que aquelas palavras dele ajudaram a conversão do bom ladrão. A gente vai chegar um momento que vai falar do bom ladrão numa daquelas frases. Mas qual que é a primeira? A primeiríssima que Cristo, recém-alçado na cruz, diz exatamente essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Impressionante, né? E de cara com o Carnaval, as pessoas vão talvez escolher o pior modo de passar esse feriado. De certa forma, essas palavras têm um valor grande. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas eu quero aproveitar bem esse feriado, quero aproveitar bem para estar próximo do Senhor, quero estar bem em ajudar as pessoas, quero estar bem, vivendo bem esse feriado e me preparando para a Quaresma, mas não vou começar com as penitências, vai ser na Quaresma que começa, agora eu vou ver bem. É justo que a gente talvez faça um bom churrasco aí na terça-feira, né? Então, porque não começou ainda a Quaresma. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. São essas as palavras de Jesus. São José Maria, no Via Sacra, nos dá um pouco a ambientação dessa cena. Diz ele: agora crucificam o Senhor, e junto dele 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. Entretanto, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi o amor que levou Jesus ao Calvário. E já na cruz, todos os seus gestos, todas as suas palavras são de amor,
de amor sereno e forte. Sereno, porque você não vê palavrões nas palavras de Jesus. É forte, porque estava sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, encontra a força final para aguentar naquele sofrimento e ajudar na conversão de tantas pessoas naquelas suas palavras. Em atitude de sacerdote eterno, conta ainda São José Maria, sem pai nem mãe, sem genealogia, abre os braços à humanidade inteira. Juntamente com as marteladas que pregam Jesus, ressoam as palavras proféticas da Escritura. Trespassar as minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos, e eles me olham e me contemplam. São José Maria cita o Salmo 21, que, segundo a tradição, expressa as palavras interiores de Cristo naquele momento, como se Jesus estivesse dizendo essas palavras. Se lê o Salmo 21, você vai vendo e imagina que é Cristo dizendo esse Salmo, né? Então, a gente vê, nossa, faz muito sentido, é a palavra de um crucificado falando do seu sofrimento. Cristo oferece palavras de perdão e ajuda a conversão de tantas pessoas. A ofensa que Cristo sofria era muito grande. E vai nos ajudar para a gente entrar, então, talvez nessa preparação, que analisemos essa ofensa que sofria Jesus. Como se mede uma ofensa? Se mede uma ofensa por dois modos básicos. Uma ofensa se mede, e é mais grave, de acordo com a dignidade da pessoa ofendida. Num quartel, lá na hierarquia militar, tem diferença se eu ofendo um soldado ou se eu ofendo um general, né? E se eu sou também militar, isso é provado pelos dias de prisão que eu fico, né? Se eu ofendo o soldado e se eu ofendo o general, né? Porque ofender a quem é superior na hierarquia vai levar muitos dias de prisão. E o homem ofende a Deus com o pecado. E Jesus sofre horrores, sendo ele Deus também. Então foi uma grande ofensa do pecado. E Jesus, que sofre como Deus e como homem, naquele momento como homem na cruz, sofre, mas é Deus também, sofre pelos nossos pecados. Mas uma ofensa não se mede só também por isso, pela dignidade. E o homem ofende a Deus, e veja que a nossa dignidade não é nada, Deus é todo-poderoso e nós, meras criaturas, ofendemos a Deus. Mas uma ofensa também se mede pela proximidade com a pessoa ofendida. É o segundo modo de analisar uma ofensa. É a diferença, então, nesse segundo modo, se eu ofendo um estranho na rua ou se eu ofendo meus pais. Um estranho na rua, tudo bem, é mais um ser humano, mas não tenho tanta proximidade. Agora, se eu ofendo meus pais, já tem uma proximidade maior. Você espera que eu respeite. Eu conheço, me cuidaram. Esse estranho na rua, eu nem sei quem é. E então há uma ofensa maior. E o homem ofende a Deus, a quem tem tanta proximidade para conosco. Santo Agostinho até dizia que Deus é mais íntimo do que o mais íntimo meu. Olha só, né? Então, me conhece mais do que a mim mesmo. E é muito íntimo. E nós o ofendemos. Naquele momento, pregado na cruz, Jesus reparava uma ou outra daquelas pessoas que estavam lá, que teriam certa proximidade. No caminho da cruz, com certeza encontrou, deparou talvez com algumas pessoas que tivessem ajudado, realizado algum milagre. Nenhum apóstolo estava lá do seu lado, fugiram, só estava São João, o único apóstolo, todos os outros fugiram. E pesava no seu coração essa dor moral também. A dor moral da ofensa do próximo. A dor física é muito grande, mas essa dor moral. A dor moral, às vezes, dói mais do que a física, porque é exatamente isso.
está na alma. Uma pessoa pode até dizer, olha, me dê um tapa na cara, mas não seja um traidor para mim. Porque o tapa na cara é uma dor física, a traição, dor na alma. E Cristo sentia também essa dor da traição do Judas, que ele tinha tanta proximidade. Tudo isso com Jesus na cruz, e mesmo assim ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É de muito ensinamento para nós. Olhar então, talvez, algumas pessoas que vão aproveitar mal esse carnaval, e em vez de ter uma atitude de julgamento, a atitude que nós temos que ter é exatamente essa de Jesus na cruz, né? E até agradecer a Deus que nós temos certa formação, temos condição de saber aproveitar bem esse final de semana, esse tempo que nós temos, que podemos aproveitar de convivência familiar, convivência com os amigos, ou de algo saudável, que se celebre, então, essa espera da quaresma, mas sem uma ofensa a Deus. No entanto, sabemos que muitas pessoas vão aproveitar mal esse tempo. E a atitude nossa não é de um julgamento, mas essa, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olhar, então, para as pessoas com um desejo de pedir perdão por elas, porque nós mesmos ofendemos a Deus com nossos pecados. Quando houve o bezerro de ouro e Israel, mesmo tendo passado pelo Mar Vermelho a pé enxuto, mesmo sendo libertado da escravidão do Egito, com todas as façanhas que Deus permitiu ao povo para conseguir a libertação, o povo chega às margens do Monte Horebe e acaba, na espera de Moisés, que demora demais, acaba fazendo o bezerro de ouro. E Deus, quando avisa a Moisés desse fato, Moisés já desce rapidamente e chega com as tábuas da lei e vê todo o povo na idolatria por esse bezerro de ouro, quebra as tábuas da lei, dá uma grande bronca ao povo, Moisés, e Deus aparece a Moisés e faz uma proposta. Vou destruir esse povo e de ti farei uma nova nação. Porque Moisés foi fiel, né? Moisés tinha subido o monte, trouxe as tábuas da lei e tinha então sido fiel e todo o povo tinha traído. E Deus propôs a Moisés esse fato. Olha, eu vou de ti fazer um novo povo, vou destruir. Esse povo que fez o bezerro de ouro, vou destruir. Imagina se houvesse uma proposta semelhante para nós. Olha, novo povo de mim, e todo o resto aqui vai ser destruído. Né? Interessante, né? E Moisés, o que faz? Escuta aquela proposta divina e diz, se o Senhor vai destruir esse povo, destrua a mim também. E Moisés se coloca entre Deus e o povo e diz, de certa forma, essas palavras de Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não é à toa de que muitas vezes na Escritura se diz que o Cristo é um novo Moisés, né? Aliás, Moisés é figura de Cristo, ou seja, já séculos antes faz algo que evoca aquilo que Cristo fará em plenitude. E Moisés se coloca entre Deus e o povo e fala, se o Senhor vai me destruir o povo, destrua a mim também. E aí começa até a dizer argumentos razoáveis. Que dirão os povos vizinhos? Tirou eles do Egito para poder fazer com que eles morram no deserto. Esse é um grande Deus mesmo, né? Esse é o Deus que destrói o povo. Então não convém seguir esse Deus. E até com esse argumento, claro, um argumento que é o máximo que conseguia colocar ali Moisés, mas Deus agradou essa atitude de Moisés, que quis pedir perdão pelo povo. Essa atitude nossa agora também, né? Ao ver essas situações de ofensa a Deus e pedir perdão, sabendo que também nós somos passíveis de ofender a Deus.
Basta lembrar os nossos pecados e através, então, dessa consciência, saber que eu também posso ofender a Deus. Talvez eu ofendi outros carnavais, literalmente outros carnavais, né? E agora estou aqui, quero aproveitar bem esse tempo, né? Deus que nos resgatou e quer que nós resgatemos as outras pessoas pedindo perdão por elas. Pedindo perdão, encontrando desculpas para as pessoas. Esse é um fato também importante. Há uma diferença entre o perdão e a desculpa. Quando há uma vontade de ofender verdadeira, genuína, eu quero mesmo ofender e tal, com requinte, às vezes até de crueldade, então o campo é do perdão, porque houve uma maldade por detrás daquela ofensa. Mas muitas vezes, o que está por detrás não é maldade. Muitas vezes nas ofensas das pessoas está uma confusão, falta de formação, as pessoas não sabem o que estão fazendo, às vezes estão fugindo daquilo que mais estão procurando. E o campo, então, não é do perdão, mas é da desculpa, porque a pessoa não sabia o que estava fazendo. Literalmente não sabia. Tem uma senhora que há alguns anos atrás me contava que estava fazendo uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas. E estava lá fazendo uma caminhada, só que vinha no sentido contrário lá na ciclovia, uma senhora muito grande, para não dizer gorda, né? Não tinha monjaro ainda, não tinha, então estava lá e estava caminhando, né? Mas com muita dificuldade, porque de fato era muito grande a senhora. E aí quando as duas se encontraram assim, essa senhora tropeçou, a gorda tropeçou numa raiz ali e caiu em cima da outra. Mas era tamanho, como era grande a senhora, pesada, o fato de cair em cima da outra deu fratura exposta na perna da outra, né? E aí, enfim, estava engessada, cadeira de rodas, aí, como é que você se machucou? Foi uma gorda que caiu em cima de mim, né? Na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ninguém acreditava, não, foi atropelado, o que aconteceu? E tal. Não, mas é isso mesmo, foi sim, claro. Mas eu até fiquei amigo da fulana, né? E tal, mas foi isso, né? Porque eu vi claramente, não é que a gorda queria me machucar, mas ela tropeçou, né? E era tão gorda que não aconteceu nada com ela, porque rolou ali, resolvido o negócio, mas a outra, fratura, teve que ficar um tempão no hospital, engessada e tal. Eu gosto de dizer, às vezes as pessoas nos ofendem e fratura exposta, uma ofensa que me causou uma pena. Mas não houve a deliberação, a pessoa não queria me ofender, não queria. Mas a perna machucou, né? Machucou, né? Vai precisar, então, recuperar, tem tratamento e tal. Às vezes tem umas ofensas que, de fato, a gente sente que houve uma ofensa ali, mas não foi deliberado e ajuda a gente até a não dar tanta importância àquela ofensa, a desculpar a pessoa, literalmente. Tirar a culpa, desculpar, tirar a culpa, porque não houve aquela deliberação. Diferente do perdão, quando houve a maldade. E Cristo na cruz, o que diz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, não disse desculpa. Ou seja, estava perdoando aquelas pessoas que sabiam que estavam matando um inocente, não tinham a noção que estavam matando o próprio Deus, mas sabiam que estavam matando uma pessoa que não era culpada. Deus amou-nos até o fim, ali na cruz, e morreu por nós. E nos ajuda nesse tempo de carnaval, então, que nós temos essa atitude de oferecer o nosso perdão, ou às vezes até desculpa a essas pessoas que vão ofender a Deus, e querer rezar por elas, fazer como Moisés, estar na frente, e quem sabe, com a nossa oração, alguma dessas pessoas vão encontrar a conversão. E que eu pense já, o que eu vou fazer quando começar a quaresma? Repito, não quer dizer que a gente tem que fazer já agora, mas o que eu vou fazer quando começar a quaresma? Certa vez, as pessoas conversando
num lanche numa empresa, o que você vai fazer na quaresma? Eu acho, não sei, acho que eu vou tomar o café sem açúcar, e eu acho que eu vou evitar o lanche. E aí uma das pessoas não disse nada naquela conversa, mas trouxe no dia seguinte um texto, um parágrafo do livro Amigos de Deus de São José Maria e colocou no mural da cantina. Tinha lá um mural onde as pessoas afixavam algum bilhetinho, alguma coisa, um post-it lá e tal. Alguém colocava lá alguma palavra do seu time de futebol, tal. Então a pessoa ficava olhando aquele mural lá com brincadeira da empresa e tal. E aí colocou lá um parágrafo de São José Maria. E São José Maria então dava as dicas para como viver bem a mortificação numa possível quaresma. Diz ele: procura tomar já as tuas resoluções e de propósitos sinceros. Pede ao Senhor que te ajude a contrariar o teu gosto por amor, a pôr tudo com naturalidade o aroma purificador da mortificação. E para o caso de que agora não te ocorrer como corresponder concretamente às solicitações divinas que te batem à porta do coração, escuta-me bem. São José Maria está falando, olha, se você tem alguma dúvida e tal, eu vou te dar, escuta-me bem, eu vou te dar uma sugestão. Penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste. Ainda que o corpo resista e a mente pretenda evadir-se com sonhos quiméricos. Penitência é levantar-se na hora e também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa. Penitência está em saber compaginar todas as tuas obrigações com Deus, com os outros, contigo próprio, sendo exigente contigo, de modo que consigas encontrar tempo de que cada coisa necessita. É penitente quando se submete amorosamente ao plano de oração, apesar de estar esgotado e sem vontade ou frio de coração. E aí vai, né? Interessante, né? E aí colocou lá no mural, e aí ao tomar um cafezinho, uma pessoa olhou lá aquele negócio, ficou curioso, leu e disse, nossa, mas isso aqui é mais difícil do que eu tirar o café, o açúcar do café. Isso aí, essa é a ideia mesmo, né? E tem muito mais eficácia, porque eu posso tirar um açúcar de um café, mas aquilo não me muda, depois eu volto e sou igual. Agora, viver isso aqui me faz uma outra pessoa. Não será que não é bom que nós já pensemos em que eu farei na quaresma que começa para que seja útil, de fato, aquele tempo? Que a quaresma passe por mim com algo eficaz, verdadeiro. Vale a pena ler, então, vou ler de novo para que nos ajude. Penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste. Então, podemos pensar, às vezes é só de viver bem a pontualidade. Repare, a pessoa que é impontual, que chega atrasada, por detrás tem uma falta de caridade muito grande, porque os outros vão ter que esperar, quer dizer, o meu tempo vale mais do que todo de vocês. Vocês são um tempo inútil, meu tempo é que vale e eu que então chego atrasado, né? Então, de repente, a grande mortificação vai ser essa pontualidade pensando no tempo dos outros. E por isso eu espero, eu chego antes. E quem chega antes serve. É verdade. Quem chega antes, por exemplo, quem chegou antes aqui podia acender as velas da capela, preparando para a meditação. Quem chega antes tem chance de preparar alguma coisa, servir mais, mas supõe sacrifício. Penitência é levantar-se na hora e também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, a tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa. De repente, na quaresma vai ser só fazer o mais difícil primeiro, né, que eu tenho nas minhas mãos, no trabalho, né? Penitência é saber compaginar todas as tuas obrigações com Deus, com os outros e contigo próprio. Nossa, isso aí é um grande momento de nossa santificação, porque às vezes a gente vai deixando a nossa oração para depois,
né? Perdão, Senhor, para as vezes que a gente deixa a oração para depois. E quem sofre é o Senhor, porque vamos colocando nossos gostos, os caprichos na frente, e aí o Senhor ficou para o último, e às vezes acaba sendo tempo, e eu vou fazer de qualquer jeito as minhas orações no final do dia. Não deixar para mais tarde, sem motivo justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa. Penitência é saberes compaginar todas as tuas obrigações com Deus, com os outros e contigo próprio, nessa ordem. Sendo exigente contigo, de modo que consigas encontrar tempo de que cada coisa necessita. Aí está, né? É uma grande penitência que podemos ver como realizar. Enfim, fica aí a sugestão. As grandes modificações, elas encaixam em dois grandes pontos. É aquelas modificações que ajudem a cumprir melhor as nossas obrigações e aquelas que ajudem a viver melhor a caridade com o próximo. Essas são as mais eficazes. E aí convém que talvez que eu pense quais dessas eu vou fazer. De repente, uma de cada já posso ganhar toda a quaresma, se eu viver com constância uma de cada. As minhas obrigações, aquilo que eu faço no meu estudo, então, um horário para começar o meu estudo, ou viver a caridade com o próximo, vou tentar sorrir mais, vou tentar, então, ser mais prestativo em serviço em casa, e assim eu vou viver bem a quaresma com esse pequeno atuar de cada dia. É algo maravilhoso que nos transforma. Jesus na cruz, então, diz essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nos ajuda a dizer a mesma coisa. Termina a nossa meditação e convém, então, que olhemos para esse tempo que vamos viver de carnaval, que eu saiba aproveitar bem, para pedir perdão pelas pessoas que não sabem aproveitar, que eu já pense, quem sabe vale a pena parar, sentar e escrever diante de Deus o que eu vou fazer então de mortificação na quaresma quando eu começar, e é depois começar a colocar em prática já na própria quarta-feira, quando começar a quaresma. Vale a pena lembrar que a gente vai se encontrar só passada a quarta-feira de cinzas, lembrar que esse dia, a quarta-feira, é um dia de jejum e abstinência. Um dia que se vive um pequeno sacrifício da alimentação, que é um jejum canônico que a igreja sugere. É bem simples, é uma refeição normal e as outras muito menos do que o normal, que eu saia com fome de todas as outras, mas uma normal. E a abstinência é, em todas as refeições, não comer carne. Pode peixe, mas toda outra proteína de origem animal, né, com carne, eu deixaria, né? Posso um ovo também, mas não a carne. Só simplesmente para oferecer um sacrifício a Deus naquele dia. Um dia que não é de preceito, mas se eu quiser eu posso assistir a missa, e é o dia que há a imposição das cinzas, que nos ajudam a já começar bem esse tempo de penitência. Mas não é obrigatório assistir a missa. O que sim, obrigatório é esse jejum e essa abstinência. Posso fazer mais generoso, mas o que eu faço esse mínimo já está suficiente. Uma refeição normal e as outras muito menos do que o normal. Não vale aquela pessoa que pensa, já que eu vou comer as outras muito menos, naquela que eu vou normal, eu vou mandar bala e comer bastante e tal, então, que aí não passo mais fome nas outras. Aí já perde o sentido da mortificação, porque a mortificação é para passar mesmo alguma fome. Então, uma normal e as outras bem menos. Aí sim eu vivo bem. Maria Santíssima, nos ajude a viver bem esse tempo que começa, pensando na senhora que estava naquele momento ao pé da cruz e escutou essas palavras. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Maria, a senhora sofreria horrores ao ver seu filho morrendo na cruz.
mas vê que seu filho oferecia o perdão, também nos oferece a sua mão maternal para nos ajudar a viver bem esse tempo. Esse tempo agora sem julgar as pessoas, pedindo perdão por elas, e depois começando bem a quaresma. Com a ajuda da Senhora, que longe chegaremos.